Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Inclusão Além do Politicamente Correto. Hoje eu tenho aqui comigo Gustavo Glasser e Renatão Prado. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito grato, Tati. Quando eu falo sobre inclusão, e eu disse para vocês que inclusão é uma das minhas paixões, né, uma coisa que realmente eu tenho como algo a perseguir, o que eu quero saber de vocês é o seguinte: o quanto incluir é possível? Porque a gente está hoje ouvindo que as empresas têm que fazer o politicamente correto, e a nossa live chama Inclusão Além do Politicamente Correto, porque existem cotas, porque existem... É bonito dizer que você é diverso e inclusivo, mas como é que isso se conecta ao negócio? Como é que o negócio se sustenta? Qual o benefício que o negócio tem sendo inclusivo? Não, eu acho que tem, na minha visão, a gente está vivendo um momento do mercado de TI que eu acho que a inclusão, a diversidade é uma necessidade do negócio, porque a gente fala que hoje o profissional de TI é um homem branco, heterossexual, cis, de classe média alta, e esses caras todos já estão contratados, e a gente ainda tem 400 mil vagas em aberto. Ou a gente vai trazer gente de outro contexto, ou a gente não vai conseguir fazer inclusão. E aí, e trazer essa diversidade. E pra gente a diversidade tem se mostrado que na minha opinião, uma falta de habilidade do mercado e talvez um comodismo de sentar numa posição de conforto mesmo e falar, agora, o que determina a entrada de novos profissionais nesse mercado? Então, por exemplo, na minha história e na história do Renato, a gente passou por diversos momentos onde a gente tinha conflitos e muitas dificuldades das pessoas entenderem o que fazia o Renato, uma pessoa como o Renato, se juntar com um cara que nem o Gustavo, porque você não precisa disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente, entre a gente, percebe que a gente aprendeu muito um com o outro, e não foi só o MBA internacional do Gustavo, mas o meu MBA do Igrajaú também trouxe muita coisa para dentro do negócio. Mas isso é uma inclusão, é onde a gente percebe esse pertencimento, de perceber que eu podia falar e que eu tinha a mesma voz que o Renato dentro do negócio. Qual que é a dificuldade de fazer isso? É que a gente precisa sair de uma posição de conforto. E eu sempre sou muito grato, e eu admiro muito o Renato por conta disso. Eu acho que ele é um exemplo nesse sentido, porque ele sempre teve numa posição muito empática de falar assim, e também muito humilde de falar, peraí, o que essa pessoa pode trazer, e não só, olha, eu estudei lá fora, ou eu estou numa posição confortável. E o que o mercado, na minha opinião, tem feito hoje é o seguinte, e eu não sei se a gente percebe o quanto isso está enraizado na gente, é que a gente criou um processo de entrada nas empresas que hoje tem uma barreira muito grande, e não é uma barreira que ela é necessária, tá? Eu tô falando assim, não, mas a minha barra é alta porque eu tenho um ambiente super... desafiador e competitivo, e aí eu falo assim, não estou falando desse aspecto, eu estou falando do aspecto que a gente colocou uma barra dentro do mercado de, por exemplo, falar, eu quero contratar pessoas de determinadas universidades, e hoje como que o mercado contrata? O mercado contrata as pessoas pelas habilidades técnicas que elas fizeram, e as habilidades técnicas hoje, elas são adquiridas através de um processo de compra. Logo, quem tem mais acesso à renda tem mais acesso a entrar nesses lugares. Não significa que essa pessoa tem mais capacidade técnica de fazer, só que ela teve mais capacidade de comprar aquele certificado que me permite a entrada nesse mercado. Na minha opinião, porque o mercado está sendo muito leviano de não olhar e fazer uma autorreflexão de falar assim, a gente quer muito contratar pessoas negras, mas elas não estão prontas. Mas espera aí, como que você se adapta para entender o que foi que fez de errado, como o processo que a gente está vendo do Magazine Luiza, que eu acho super importante falar que vai ter um programa de trainee para os negros, mas eu queria ver eles falando que eles vão fazer um programa de trainee para todos os executivos que estão lá, porque os negros são 55% da população, e se eles não conseguiram entrar no Magazine Luiza até hoje, é porque quem está dentro da empresa precisa se refletir sobre o porquê que isso não aconteceu, entendeu? Então, a inclusão não vem só da parte mais fraca de tentar fazer um processo e falar, putz, Gustavo, você precisa passar em Harvard. A gente
gente tem um negócio que é super robusto e muitas vezes a gente não é ouvido. E eu falo pro Renato, se eu tivesse, se falasse assim, programador trans que estudou em Harvard, criou a metodologia de fazer inclusão, a gente teria 855 milhões de clientes. Mas como é um cara que veio do Grajaú, que tá ali, qual que é a opinião que esse cara tá colocando? Mas peraí, vocês querem fazer inclusão ou vocês querem a opinião do cara negro que foi para Harvard? Que é mérito dele, tá tudo bem. Só que são todos os negros que têm essa oportunidade? Não, entende? Então, eu acho que a gente tem que entender que essa inclusão passa por um processo de autorreflexão do próprio mercado. Quem está no mercado hoje está pronto para fazer essa reflexão, de olhar e falar, putz, eu preciso. É o que eu falei, para mim seria muito mais poderoso se a gente tivesse uma iniciativa de falar, Magazine Luiza está fazendo um processo de reskilling de todo mundo que está lá dentro para permitir a inclusão. Porque os negros estão na base, a gente fazer um programa de estágio para entrar negro na base é só onde ele entra. O problema é que depois não passa lá para cima. E não passa por quê? Porque você, imagina assim hoje, se a gente for fazer uma reflexão séria sobre como é o mercado, você tem uma rede de amigos. Então é assim, o Renato tem um amigo, eu trabalho numa empresa, eu tenho um amigo, eu estudei na Poli, aí eu quero indicar uma pessoa para essa vaga, eu vou indicar uma pessoa que estudou comigo. E aí só entra as pessoas da Poli. Ah, eu vou fazer um processo seletivo que é uma barra enorme. Aí a pessoa, o negro que vem lá do Grajaú tem que passar por 78 testes de aptidão, sendo que o cara que estudou na Poli entra e fala, não, é meu amigo, é de confiança. Ele entra e está sentado na cadeira. E como é que a gente vai quebrar essa barreira, entendeu? Então, assim, eu acho que a reflexão que a gente tem que ter, a gente tem realmente processos seletivos, a gente sabe o que é um viés inconsciente, a gente sabe o que é isso? Eu acho que não. Por quê? Porque senão a gente não estava discutindo isso aqui. Se a gente soubesse, a diversidade não deveria ser um assunto. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. E é quem está no mercado, não é quem está fora. Puxando aí o gancho do que você acabou de dizer, né? A gente tem que fazer essa inclusão reversa, porque senão a gente só vai ser diverso, a gente não vai ser inclusivo. Porque, como você disse, lá o RH tem uma determinação, olha, a minha empresa precisa ser mais diversa, então a gente vai contratar lá, sei lá, 30%, vamos dar o exemplo aqui dos Estados Unidos, 30% tem que ser pessoas pretas, que a gente chama preto aqui, né? Tem que ser latinos e, de repente, tem que ser com orientações sexuais diferentes. Então, essas pessoas são contratadas, mas depois elas não são incluídas. Aí, eu que sou uma latina, entro num grupo de um líder que não foi preparado para usar as minhas aptidões, eu vou ficar encostada. Então, no fim das contas, o tiro sai pela culatra, né, Renato? Essa pergunta é muito boa, Tati, porque ela bate exatamente na proposta da Carambola, né? A gente não está a falar, Carambola é um programa de educação, um programa de formação, e daí o pessoal já pensa, nós estamos fazendo caridade, né, com as pessoas, deixando... Não, a gente está... A nossa trabalho mais difícil é educar os educados, que nem diz o Gus, né? Quer dizer, as pessoas que já estão dentro da empresa e que não sabem avaliar objetivamente as empresas, estão cheias de vieses no seu conjunto de atitudes do dia a dia que você nem percebe e que barram essa efetiva inclusão. Então, a forma como a gente estruturou esse programa é uma forma em que a gente sucessivamente vai trazendo entregas, né, que vão acontecendo em sprints, né, ou em partidas semanais, e vai trazendo uma mentoria para ambos os lados, quer dizer, para quem está incluindo ou para quem está disposto a incluir, entender como essa pessoa traz resultado e consegue entregar e como ele deve dar voz para essa pessoa dentro da empresa, mas e também para o mentorado de como é uma empresa, uma estrutura organizacional, uma cultura ou valores socioculturais diferentes do que ele está acostumado. Então, ele é um processo de aproximação mútua, eu costumo dizer, né? Que a gente está olhando para a borda do mercado, o teu mercado está, a empresa está aqui, a pessoa está aqui, eu preciso esticar a borda da empresa, preciso esticar a borda da pessoa para que eles consigam entrar, para que eles consigam conviver e para que eles possam aprender com essa convivência, e depois a gente, é quase que uma incubação, né? Depois a pessoa pode entrar lá dentro, aquela célula de desenvolvedores entrar lá dentro e depois multiplicar essa cultura de inclusão, essa cultura dos indicadores que a gente traz, essa cultura de um trabalho colaborativo também, que eu acho que é um dos grandes diferenciais dessas equipes que a gente está montando. Olha, eu estou muito feliz com esse bate-papo. Muito obrigada mais uma vez, Gus, Renatão, por participarem, por trocarem tanta ideia legal com a gente aqui. Muito obrigada.
Obrigado, Foi Tati. muito, foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo espaço aberto. E somos muito gratos a todos.